E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like, como sempre, e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um simples guia, simples lições, que eu acho que são extremamente importantes. Critérios que devem existir para cada investidor para sobreviver a essa crise que a gente está passando, que está levando bastante tempo para passar. É um dos momentos raros da economia brasileira, onde a gente permanece anos e anos numa situação péssima, com juros altos e as coisas patinando em todos os investimentos ligados à renda variável, ações, fundos imobiliários. Já faz muito tempo que a gente está vivendo um dos piores momentos da economia brasileira, pelo menos se tratando de mercado de valores mobiliários. E nesse vídeo eu quero trazer 5 características, 5 comportamentos e atitudes que você deve ter se você quiser passar por esse momento de dificuldade e sobreviver até o final. São medidas de sobrevivência, são estratégias para você conseguir aguentar mais tempo sem tomar atitudes equivocadas para depois poder colher esses frutos. Obviamente, a gente sabe que a economia brasileira dá uma patinada durante um certo tempo, porém, no momento atual, a gente está vivendo algo quase que inédito. A gente está vendo uma crise que está durando muito e muito tempo. Está durando mais tempo do que no tempo do governo Dilma. Porque no tempo do governo Dilma, por mais que a gente tivesse ficado longos períodos de queda, a queda mais acentuada, de fato, aconteceu somente em 2015 para 2016. Então, em um período de um ano, a gente sofreu bastante para depois começar a colher os resultados. Porém, a gente está desde 2021 sem nenhum IPO e vendo quedas consecutivas que não param nunca. Empresas boas, lucrativas, chegando a cair que nem empresa que dá prejuízo. Empresas muito interessantes a preços de empresa falida. É um momento raro da economia brasileira e se você não tiver alguns comportamentos e algumas atitudes, certamente você não conseguirá sobreviver durante esse período de tempo ou desistirá pelo caminho tomando prejuízos muito grandes com toda essa brincadeira. Portanto, não se precipite e não tome atitudes equivocadas. A primeira coisa interessantíssima que você deve focar é não focar muito no aporte, mesmo que as ações estejam baratas. Um dos problemas que eu vejo muitos investidores cometerem, inclusive eu, é se empolgar, aproveitar que as ações estão despencando de preço para comprar a preços mais baratos. O problema é que a gente nunca sabe quando as ações vão virar, ou qual que é o fundo do poço. Então, se a gente ficar fazendo alocações muito constantes ou concentrando demais, investindo demais nesses momentos, mesmo que a gente esteja de fato fazendo bons negócios, as coisas podem permanecerem ruins por mais tempo. Então, se você tomar essas atitudes de maneira muito precipitada, você pode adiantar muito as compras, comprar a um preço não tão interessante e ficar sem dinheiro para o resto dos seus outros objetivos de vida. Portanto, nesse momento é interessante você fazer sim aportes, mas aportes leves e focar em fazer um caixa bem reforçado, se você não tiver um, para situações emergenciais da sua vida cotidiana. Você tem que ter sempre uma reserva para você poder tirar dessa reserva e nunca precisar vender ações em momentos de queda e em preços ridículos. Se você vender as ações nesses momentos de crise, certamente no futuro, não se sabe quando, se as coisas melhorarem, você verá que você fez um péssimo negócio. Portanto, já que não sabemos o que vai acontecer e quanto tempo e o quanto de tempo que vai demorar essa crise, é interessante você focar muito mais em caixa, em reservas, do que em fazer aportes muito agressivos. Então nunca exagere a mão nos aportes. Eu já cometi isso, inclusive cometi nessa própria crise, estou preso em algumas ações porque eu adiantei demais as compras, então a ação, por exemplo, cai de 20 para 10, para 5, a gente já acha que é uma super queda e a gente não imagina que pode ter quedas mais fortes, levar para 3, 2, 1 real. Então, a gente nunca deve subestimar o poder do mercado em derrubar os preços das ações. Portanto, é interessante você ficar posicionado, não vender no prejuízo se as empresas estão indo bem, só sair de um ativo se de fato a empresa piorou de verdade e seguir em frente. Às vezes até empresas que pioraram podem dar a volta por cima e, portanto, é legal seguir as dicas do Baster, que é simplesmente comprar, esquecer e não vender.
Outra característica importante que você deve ter em momentos de dificuldade é se desligar da bolsa, se desligar de acompanhar todos os dias as cotações. Isso vai acabar atrapalhando e mexendo com a sua ansiedade, tomando atitudes equivocadas e prejudicando a sua rotina de trabalho. Então, se você ficar muito acompanhando os ativos, se eles estão indo bem ou mal o tempo todo, você vai deixar de produzir no seu trabalho e vai acabar perdendo de ganhar um dinheiro que você poderia estar ganhando em uma atividade mais produtiva, trabalhando, investindo na sua carreira, na sua própria empresa. Enfim, é muito mais interessante você esquecer os ativos nesses momentos de dificuldade, não ficar olhando o tempo todo, se preocupando o tempo todo, perdendo o sono o tempo todo, acompanhando esses ativos. Simplesmente vá fazendo os aportes de tempos em tempos, esqueça os seus investimentos lá e siga em frente, focando nas suas atividades, na sua saúde, enfim, na sua vida pessoal e esquecendo um pouco mais a parte dos investimentos para não prejudicar o seu raciocínio, porque você vai acabar mexendo com a sua ansiedade, tomando atitudes equivocadas se você ficar muito fissurado na bolsa de valores. Terceira característica importante é você ter uma boa diversificação, então você não ter todos os ovos na mesma cesta. Para aguentar esses períodos de dificuldade é interessantíssimo você ter uma diversificação não exagerada, claro, deixar uma posição relevante pelo menos para, se a bolsa se recuperar, você ter ganhos expressivos que valem a pena o investimento. Mas deixar em setores diferentes, é claro, não adianta colocar todos no mesmo setor, na mesma área. Saber dividir bem sua carteira e ter uma boa diversificação equilibrada e inteligente é muito importante. E estudar muito bem os ativos e conhecer profundamente cada empresa que você investe também eu acho algo importantíssimo para você aguentar esses momentos de dificuldade sem tomar atitudes equivocadas. O que faz a gente tomar atitudes equivocadas é a gente estar hiper concentrado em ativos ruins e não saber mais o que fazer, daí você realmente poderá se prejudicar, porque até mesmo se a economia virar o jogo e andar, às vezes você pode ficar ainda preso num ativo sem valor. Esse é o grande problema de você escolher mal e diversificar mal os seus ativos. Próxima característica muito importante, ao meu ver, é você antever o pior sempre. Pode parecer algo triste você querer sempre projetar coisas ruins, que atrai coisa ruim, mas na verdade eu acho muito mais interessante você visualizar o pior cenário possível para se preparar para ele, do que você ficar fantasiando que vai ficar rico, que as ações só vão subir, porque daí, se as coisas não andarem na sua direção, você vai tomar prejuízos muito grandes e não vai estar preparado para tomar atitudes para resolver em uma situação de dificuldade. Então, se você antever piores momentos possíveis, antever preços nos piores patamares possíveis, você sempre vai ter uma reserva suficiente para aproveitar esses preços. Eu até me arrependo de não ter visualizado um cenário tão ruim para a Bolsa de Valores que nem aconteceu depois da declaração do Haddad ano passado. Eu jamais imaginaria que ficaria pior do que já estava, e ficou. As ações simplesmente dividiram por 2, por 3 em poucos dias, algo que já estava mal precificado, já estava muito barato, ficou pior ainda. A falta de projeção do pior cenário possível faz com que você não se prepare para ele. Não significa que você vai desistir, que você vai vender tudo porque você visualizou o pior cenário, não. Mas você vai ficar preparado e vai deixar reservas suficientes para aproveitar, fazer boas compras em um cenário de extremo pessimismo. É muito pelo contrário, você vai querer até comprar mais, porque você vai estar preparado para aproveitar esses movimentos. Se você não antever o pior cenário, você nunca vai ter reservas para aproveitar esses momentos. Portanto, visualizar um cenário muito negativo e muito pessimista pode ajudar muito no seu planejamento de investimentos, para você visualizar momentos ruins e quando eles se concretizarem, você ser um dos poucos que consegue aproveitar esses momentos. Certamente a maioria das pessoas, a maioria dos investidores e gestores já abandonaram a Bolsa de Valores faz tempo. E quanto mais pessoas desistirem e abandonarem e sobrar poucas pessoas na Bolsa, melhor é, porque é mais sinal que você está muito mais perto do fundo da Bolsa e em qualquer momento de virada ou cenário minimamente um pouco mais positivo, você já poderá captar ganhos muito maiores. A gente está sentindo que todos estão abandonando a Bolsa. As poucas pessoas que ficaram posicionadas abandonaram no final do ano passado, quando as empresas derreteram todo santo dia, caindo algumas 8, 9% em um dia.
Então, depois de todo esse cenário de extremo pessimismo do ano passado, eu acho que poucas pessoas, poucos sobreviventes ficaram na bolsa. E quanto menos ficarem, melhor, porque logo é um sinal que estamos muito próximos do tão sonhado fundo do poço. E o quinto critério que eu acho interessantíssimo é você não contar e não falar para todo mundo sobre essa situação difícil de bolsa. Não ficar falando que você está perdendo dinheiro, não ficar se lamentando ou nem contando absolutamente nada sobre o que acontece ou que você tem esse dinheiro investido. Certamente você falar com pessoas até que não entendem do assunto vai ser pior ainda. E quanto mais pessoas souberem, pior é. Melhor você fazer as coisas de maneira mais discreta, não ficar comentando muito, não fazendo projeções, não querendo incentivar as pessoas a entrarem também, porque nem todos têm o conhecimento e o estômago que você tem. Portanto, quanto mais quieto você ficar e menos revelar seus movimentos, suas compras, eu acho que melhor vai ser. Você poderá fazer movimentos mais tranquilo, sem ficar espalhando muito a situação. Até que uma hora simplesmente as coisas viram e tudo anda, tudo está certo. Mas nesses momentos de grande dificuldade é melhor você ficar quietinho, não contar muita vantagem, nada do tipo, porque geralmente as pessoas não vão entender o que você está fazendo, pode atrapalhar os seus negócios, enfim, geralmente vai atrair uma energia muito negativa, uma situação muito complicada se você ficar espalhando toda essa situação. Ainda mais se a economia travar durante muitos e muitos tempos. Você vai começar a se comparar com o vizinho que investiu numa coisa mais segura e não perdeu dinheiro e você vai acabar desistindo. Você vai ficar fazendo cálculos falando da rentabilidade possível que você teria se tivesse já posto em outro investimento. Todos esses pensamentos negativos farão você tomar prejuízos enormes desistindo da bolsa, porque infelizmente os prejuízos na bolsa são tão grandes que só poderão ser recuperados na própria bolsa, mantendo seus ativos. Não adianta você pular para a renda fixa, que não existe tempo hábil para lhe dar o rendimento necessário para recuperar suas perdas. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.